Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro que vai participar comigo desse debate, muito obrigado a você, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que talvez concorde comigo ou não. Eu quero a tua participação aí nos comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal e acesse também e se divirta a plataforma da 1xBet, assim como use o promocional, o link promocional, o código promocional do canal, que está aí no comentário fixado no topo do espaço reservado para vocês comentarem. É o seguinte, meus amigos, em meio a toda essa controvérsia sobre a saída do Dorival e do Vitor Pereira, nós estamos acompanhando com muita atenção também o que acontece na vida dos nossos rivais. E eu não posso deixar de comemorar o fato do Dudu estar com a sua renovação travada lá no Porquinho. Por que eu digo isso? Porque já tem muito tempo, o contrato dele encerra agora no final do ano de 2023 e ele já poderia, inclusive a partir de julho, assinar um pré-contrato com uma outra equipe. Eu tenho dito para vocês, meus amigos, que no meu entendimento, o Dudu é 80% do Palmeiras. Não tem uma jogada que não passe pelo Dudu. Uma, até porque o Palmeiras não tem elementos, não tem sujeitos, não tem jogadores que sejam tão bons assim na construção. Então, qual é a estratégia do Abel Ferreira? É pegar aquela bola ali e jogar para o Dudu. E aí ele faz o seguinte, fica chateado comigo não, palmeirense, mas eu já falei várias vezes isso para vocês nas lives. Joga a bola para o Dudu sai caminhando com a bola aos trancos e barrancos, é bom driblador, é um jogador muito agudo, muito bom no 1 contra 1, eu não tenho nenhuma dúvida disso, no 1 contra 2 inclusive, e aí chuta a bola na perna do marcador, lateral, vai ele de novo com a bola, nos contra-ataques ele costuma ser letal, realmente é excelente jogador e eu já o queria no Flamengo há muito tempo. E inclusive o Dudu, dizem, é rubro-negro de coração, obviamente que depois desses anos todos no Palmeiras, talvez tenha muita afinidade pelo nosso querido Porquinho. Mas isso não significa que uma vez maltratado lá no Palmeiras, que as coisas realmente não possam mudar. Então eu queria dizer para vocês uma coisa, ainda me recordo de algumas escalações do Vitor Pereira contra o Palmeiras, quando era treinador do Corinthians, já não é mais, desistiu de renovar o contrato e vai assinar com o Flamengo, isso é o que nós sabemos até agora, mas eu ainda me recordo quando ele reforçava o lado esquerdo do time do Corinthians, justamente para poder conter os avanços do Dudu, para poder marcar o Dudu, algo que ele fez aqui no Maracanã também, quando escalou o time na final da Copa do Brasil no 5-3-2, e justamente para poder dificultar as jogadas construtivas e também letais do Flamengo ali pelo lado, quando o De Arrascaeta se juntava ao Everton Ribeiro, ao Gabigol e ao Rodinei, e dali emanaram muitos gols do Flamengo. Então ele fez isso aqui também, fazia lá no Corinthians. E me recordo que uma vez, não posso precisar quando, ele disse realmente que o Corinthians tinha que ter uma atenção muito especial com o Dudu. E eu quero te falar uma coisa, ele tem toda a razão, porque esse é um jogador, meus amigos, que de fato enseja muita preocupação, e eu sempre quis tê-lo aqui no Flamengo. E o Marcos Braz precisa estar de olho nisso, como eu não tenho nenhuma dúvida que está, porque o Vitor Pereira, indubitavelmente, pelo que já falou do Dudu, vai querer esse jogador aqui no Flamengo. Eu me recordo da oferta hostil que vocês fizeram para o Pedro ano passado, inclusive por um valor irrisório. O Palmeiras não tinha dinheiro para poder pagar o Pedro acerca do valor que ele merecia, não chegava nem perto da multa. Me recordo de toda aquela controvérsia que foi gerada e eles não tiveram nenhum pudor em realizar essa oferta hostil, que foi obviamente negada pelo Rodolfo Landim. E naquela época,
inclusive alguns torcedores do Flamengo nas redes sociais, em função da fase do Pedro, que eu diria não era ruim, ele apenas não estava tendo oportunidade de jogar com o Paulo Souza, e também quando ele se julgava merecedor, e eu acho isso, e está provado ali, ser convocado para a seleção brasileira, uma pena, vou fazer só um parêntese, uma pena que ele não tenha entrado no jogo ontem, que ele não tenha entrado ainda, que o Tite insista no Gabriel Jesus, porque é paneleiro, mas quando isso aconteceu, insatisfeito com a reserva no Flamengo, com a falta de oportunidade, o Pedro chegou até a conjecturou aí para o Palmeiras. Então eu não acho que haja problema nenhum do Flamengo realizar uma oferta do Dudu, do Flamengo vasculhar a situação desse jogador. Não vejo nenhum problema, as relações são boas, eles fizeram isso com o Flamengo também, e eu acho que o Dudu cairia como uma luva, inclusive até porque ainda é um jogador relativamente jovem, poderia perfeitamente realizar um contrato aqui com o Flamengo de 3 anos. Dudu é muito melhor do que o Marinho, Dudu é muito melhor, no meu entendimento até, do que qualquer jogador que o Flamengo vai querer comprar para ser atacante de lado. Eu vou te explicar por que eu acho que o Vitor Pereira vai pedir ao Marcos Braz para poder analisar a situação do jogador. Porque o Vitor Pereira gosta de jogar no 4-3-3, é verdade que tem outras variações também, é um técnico que tem repertório, mas ele vai querer jogar principalmente no 4-3-3 com 2 jogadores pelos flancos, muito abertos, que é exatamente aquilo que o Dudu faz no time do Palmeiras. Então, quando o Vitor Pereira for realizar o planejamento do elenco, e eu não tenho nenhuma dúvida que isso já está sendo feito, porque na semana passada, inclusive eles estavam no mesmo hotel, Marcos Braz e ele, as conversas já estão adiantadas, os valores já devem ter sido fechados, então só falta anunciar o técnico como treinador do Flamengo. Isso não aconteceu ainda porque o técnico tem, como vocês sabem, até o final do ano um contrato com o Corinthians. Então eu acho que esse planejamento já está sendo feito e ele, claro, analisa as situações dos jogadores do Flamengo com as suas respectivas posições, conectados inerentemente às ideias de jogo que ele tem. Então eu quero te dizer uma coisa, com certeza absoluta ele já mapeou o Dudu. Fernando, você diz isso aleatoriamente, por achismo? Não porque o Vitor Pereira já se preocupava com o Dudu quando ele era treinador do Corinthians, não porque ele já teceu elogios ao Dudu, não porque o estilo do Vitor Pereira é exatamente esse, de querer jogar aberto com pontas velozes, é o caso do Dudu, pontas que de fato consigam quebrar linhas dos adversários, pontas que possam fazer gols também, entrando, eu diria, de maneira perpendicular na área. É isso que ele costuma fazer no Palmeiras também, de maneira muito aguda, faz muitos gols, é um ponta artilheiro, conclui muito bem, e eu não tenho nenhuma dúvida que ele já mapeou o Dudu. E eu não estou falando isso, meus amigos, para lhes sacanear não, palmeirenses amigos. Eu estou falando isso porque o Dudu realmente cairia como uma luva no time do Flamengo, principalmente em função do esquema do Vitor Pereira. Então, eu acho que não teria nenhum problema. A Leila não quer o Dudu, pelo visto. É ridícula a discussão ali de performance daqui a 2 anos. Me parece uma extrema má vontade por parte da Leila e também não reconhecimento do que esse jogador acaba por ter lá no Palmeiras. Ou seja, ele fez muito, o time depende dele num percentual altíssimo e eu acho que ele deveria ser mais valorizado. E ele não está sendo valorizado. Por exemplo, tem mais de uma semana que as partes não conversam, quando na verdade ele já poderia assinar um contrato agora no meio do ano. É uma situação perigosa que me permite o entendimento de que de fato a Leila não o quer, que a Leila desconsidera a relevância dele lá no Palmeiras. E ele precisa vir para um lugar onde ele seria valorizado, onde ele seria inclusive muito útil pela ótica do treinador que foi contratado. Me diga aí o que vocês acham do Dudu.
dessa viabilidade, dessa análise tática que eu fiz dos times do Vitor Pereira, da forma como ele gosta de jogar, se o Dudu se enquadraria ou não ali na beirada direita do Flamengo, lembrando que ele pode jogar de outras formas, inclusive como armador também no meio-campo, ele é muito bom, é bom finalizador, cairia muito bem o Dudu, meus amigos, aqui no Flamengo. Então dê sua opinião, não esqueça que aí no comentário fixado tem o link de acesso à plataforma, o código promocional. Deixe o seu like, companheiro, se inscreva no canal. Mais tarde, inclusive, nós vamos ter a nossa live raiz às 10h30 da noite. Se inscreva aí, deixe o seu like. Saudações rubro-negra, participe desses comentários. Saudações rubro-negra, meus amigos.